Dezembro de 1773. Nas águas geladas do porto de Boston, 4 navios ingleses são abordados por botes levando dezenas de homens, vestidos como os índios moicanos, aqueles do cabelo espetado que nem vassoura. Eles sobem a bordo e jogam no mar mais de 300 baús cheios de chá. É o ato inicial da Revolução dos Colonos que levou à independência dos Estados Unidos. Os homens ficaram conhecidos na história como o Grupo do Chá, em inglês Tea Party. O lema dos revolucionários era No Taxation Without Representation. Não aceitamos pagar impostos criados por um parlamento no qual não estamos representados. Pulamos para o verão de 2009, nos Estados Unidos da América, a superpotência que nasceu do protesto contra a imposição de tributos por um poder arbitrário. Por todo o país surgem grupos que protestam contra o governo Obama, contra o Congresso, dominado pelo partido dele, o Democrata, que aprovou quase $1 trilhão em gastos públicos para tirar a economia da recessão. Os democratas querem aumentar os impostos para reduzir o déficit recorde do governo federal. Os novos grupos de oposição se autodenominam Tea Parties, inspirados no grupo de Boston que jogou o chá no mar para desafiar a monarquia inglesa. O Tea Party sempre teve, o movimento atual tem essa origem. Ele é anti-elitista, ele é anti-domínio que o estabelecimento americano, tanto da costa oeste como da costa leste, sempre teve. Ele é uma expressão do sentimento do americano médio, comum, contra o que eles acham o domínio das elites intelectuais e econômicas. É um movimento muito espontâneo, autêntico, de baixo para cima, como se diz em inglês, de grassroots movement, né? Quer dizer, é uma alusão às raízes da grama, né? E que reflete uma situação de insegurança, de alienação, de desprezo pelos políticos e pelo sistema de governo e pelas ideias liberais. Liberais nos Estados Unidos são a esquerda, no Brasil liberal é a direita. Liberais são aqueles, os democratas sobretudo, que acreditam num Estado que propicie um mínimo de bem-estar à população em saúde, em educação, previdência social, auxílio-desemprego. Já a direita americana é eminentemente privatista, não gosta de governos, quer governos menores, quer taxação menor, quer dívida pública menor. Os grupos de oposição à elevação de impostos crescem, se juntam, formam um grupo maior que, sob a bandeira de um novo Tea Party, desafia tanto os democratas quanto os republicanos que no governo Bush permitiram o crescimento descontrolado do governo. Mas em vez de formar um terceiro partido com pouca chance de ganhar eleições, eles devoram por dentro o Partido Republicano. Eles representam a política tradicional, a política que é feita de compromissos, de acomodações, de negociações em que o outro é levado em conta. E o Tea Party é uma causa, é um movimento com todo o vigor de um movimento que começa com todo aquele radicalismo excessivo, de modo que os moderados não estão tendo seu momento. O momento deles voltará, porque em política, evidentemente, é preciso que o bom senso, o espírito de acomodação prevaleça. De modo que os líderes tradicionais voltarão, ou outros surgirão. O Tea Party, eu acho, é um momento, e nesse momento eles estão tendo a vantagem de expressar a insatisfação imensa do eleitorado americano. O Tea Party é um movimento que prejudicou muito as lideranças moderadas do Partido Republicano, em especial aquelas oriundas dos estados do Nordeste dos Estados Unidos, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa figura como o general Colin Powell, assim, é uma pessoa que sai muito prejudicada pelo Tea Party. O do ex-candidato à presidência, John McCain, que chegou inclusive a ser vaiado durante a campanha por grupos mais conservadores do Partido Republicano. O avô do Tea Party é o deputado Ron Paul, que nunca foi levado muito a sério quando era um candidato sem chance a presidente pelo Partido Libertário, um dos muitos micropartidos que nunca elegem ninguém aqui nos Estados Unidos. O Tea Party é difícil de se transformar num partido. Nos Estados Unidos sempre houve tentativas de criar um terceiro partido e nunca tiveram sucesso. De modo que você acaba caindo sempre naquela alternativa republicana democrática. O Tea Party está em grande visibilidade porque há nos Estados Unidos hoje uma grande fúria
contra tudo aquilo que levou o país ao déficit, ao descontrole econômico, à crise financeira, às guerras envolvendo no Afeganistão e no Iraque. Portanto, há um clima em que o sentimento de protesto do Tea Party encontra eco e ressonância. Eu não creio que seja um movimento permanente. Como todo movimento muito fundamentalista, muito radical, ele tende a se esgotar nele mesmo. Ele não consegue se ampliar e atingir outros setores da sociedade. Essa é a questão, né? Você eventualmente pode tentar influenciar o seu partido político, você pode pautá-lo no sentido de que ele adote uma agenda, os princípios verdadeiros, sejam eles liberais ou sejam eles conservadores, mas na verdade é o seguinte, você tem que ter uma preocupação muito pragmática e não ter um descompasso com os outros americanos, que não necessariamente têm a sua agenda política, que não necessariamente têm as mesmas aspirações e preocupações que você. Então me parece que o que está acontecendo com o Tea Party é um pouco análogo a isso. Paul é radicalmente contra o governo, que para ele só deveria ter duas funções, policiamento e defesa. Ele quer acabar com o Banco Central americano e legalizar as drogas porque não aceita que o governo se meta na vida do cidadão. Com o fogo aceso pelo Tea Party há 2 anos, as ideias de Ron Paul incendiaram o interior dos Estados Unidos. Eles oscilam para um conservadorismo social muito grande, em regra, e ao mesmo tempo para uma certa atitude libertária em relação à economia e em relação a outras questões. O Tea Party é uma expressão de uma crescente ansiedade na classe média americana, de medo do futuro, de preocupação com a crise econômica, né? E ele acabou ganhando uma força política muito grande, num primeiro momento como uma reação à eleição de Barack Obama para a presidência, mas também como uma crítica ao que foram os anos do governo Bush. Quer dizer, ele é um movimento fortemente contrário ao Partido Democrata, mas também uma crítica ao próprio Partido Republicano. Nas grandes cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles e a Boston, onde tudo começou, é difícil achar eleitores que pensem assim. São os redutos do Partido Democrata. Mas nas cidades pequenas, por todo o país, o Tea Party surgiu com força. Nas eleições para o Congresso, em novembro do ano passado, 40% dos eleitores se declararam identificados com as ideias do Tea Party. Para lembrar a revolução do fim do século XVIII, uma das bandeiras deles tem as 13 estrelas dos estados originais e o número 2 em algarismos romanos, porque eles se veem à frente de uma segunda revolução. Não é um movimento religioso, mas tem na cartilha 15 crenças não negociáveis. Imigrantes ilegais são ilegais. Geração de empregos no país é indispensável. Forças armadas fortes são essenciais. Interesses especiais devem ser eliminados. O porte de armas é algo sagrado. O tamanho do governo deve ser reduzido. O orçamento nacional tem que ser equilibrado. Gastos maiores do que as receitas devem acabar. Planos de estímulo econômico ou de resgate de bancos são ilegais. Deduções de imposto de renda para pessoa física são necessárias. Deduções de imposto de renda para pessoas jurídicas são imprescindíveis. Cargos públicos devem ser acessíveis a cidadãos comuns. Parar com qualquer intervenção governamental. Inglês como língua principal. Encorajamento dos valores da família. Hoje em dia, faltam elementos moderados dentro do conservadorismo para criticar os segmentos mais radicais do Tea Party. Quando o Tea Party começou falando em 2008 sobre quando a agenda dele gravitava em torno de um conservadorismo fiscal, aí você pensa em figuras tipo Ron Paul, isso são ideias bem-vindas, e sobretudo seriam mais bem-vindas ainda se ele tivesse emergido durante o governo Bush, que gastou absurdos, né? Enfim, só que em determinado momento a coisa derivou para uma direção que não me parece muito correta, muito viável até politicamente. As lideranças republicanas tradicionais ficaram nesse grande episódio agora do quase calote americano reféns do Tea Party.
O Tea Party não tem números enormes, mas eles conseguem controlar o Partido Republicano porque eles hoje acenam com a ideia de que eles são a verdadeira voz do republicanismo tradicional americano. Eu creio que o Tea Party não tem uma vocação de perdurar, nem de ser um novo grande partido, mas no momento é uma força incontrolável. Vitoriosos em novembro, eles elegeram mais de 80 novos deputados que são a tropa de choque do Tea Party. Tomaram de assalto o Partido Republicano, que agora controla a Câmara de Deputados. E assim conseguiram chantagear o governo Obama e só aprovaram a elevação do teto da dívida, evitando por pouco que os Estados Unidos dessem o calote em seus títulos, em troca de concessões humilhantes arrancadas do presidente e seu partido. O mais surpreendente do papel do Tea Party na crise da dívida americana é que o mundo quase foi empurrado para um apocalipse financeiro por um movimento político que é uma minoria dentro de um partido de oposição dos Estados Unidos, né? Neste momento, quem saiu mais prejudicado foi o presidente Obama, que teve que aceitar um acordo muito desfavorável aos seus objetivos políticos, que vai incluir, por exemplo, cortes nas políticas sociais dos Estados Unidos. Mas já para 2012, já para o cenário da corrida presidencial, o que é provável é que o Tea Party prejudique o próprio Partido Republicano, porque suas visões são tão radicais do ponto de vista ideológico que afastam o eleitor de centro, o eleitor moderado, e sem esse tipo de eleitor, ninguém ganha uma eleição presidencial nos Estados Unidos, né? Agora, a grande dificuldade é que nesse intervalo, nesse próximo ano e meio, né, nós vamos ver nos Estados Unidos uma briga política feroz pela distribuição desses cortes. O recuo de Obama, que queria levar os impostos sobre os mais ricos para equilibrar o orçamento e teve que abandonar essa promessa de campanha, mostra o poder do Tea Party. Mesmo minoritário, conseguiu ditar a agenda da política americana. Não, ele como democrata não está retém, mas ele por sua vez fica acuado diante de uma situação em que um radicalismo de base ameaça os seus projetos. O Obama tem tido muito pouco sucesso até agora em convencer, seduzir ou cooptar os republicanos. Isso porque, de certa maneira, os republicanos que desejariam mesmo alguns encontrar uma acomodação com ele estão retens do Tea Party. O Tea Party é que controla hoje o Partido Republicano. É bem verdade que o presidente Obama poderia ter usado a emenda 14 e ter imposto uma decisão vinda do Poder Executivo. Seria uma medida controversa, polêmica, né? Mas ele optou pelo diálogo e pela negociação, inclusive para mostrar para a população americana que estava aberto a ouvir todas as posições. Neste momento, foi uma tática que deu errado. A popularidade dele caiu 5 pontos, ele agora está com 40% de aprovação, o que é um nível baixo para um presidente nos Estados Unidos. Mas, pensando nos próximos meses, é bastante provável que essa estratégia do Obama se mostre bem-sucedida. Ele mostrou que quer dialogar. Agora cabe à oposição apresentar também as suas contrapropostas. A partir do momento que você vai radicalizando o discurso político, tudo bem, você está acenando para as suas bases mais radicais. Só que não necessariamente isso é uma estratégia política mais acertada. Você está, ao mesmo tempo que você está acenando para essas bases mais radicais, você está se afastando de segmentos muito maiores e, eventualmente, mais importantes para o seu futuro, como um candidato viável ou não. Entre os pré-candidatos a presidente pelo Partido Republicano, o Tea Party só conta com um nome, a deputada Michelle Bachmann, que tem um índice de rejeição alto e pouca chance de ser escolhida para disputar a Casa Branca com Obama no ano que vem. Chegada a declarações polêmicas e radicais, ela não tem experiência política para se candidatar à presidência. You're winning! You're winning! Ainda mais polêmica é a fada madrinha do Tea Party, a ex-governadora do Alasca, ex-candidata a vice-presidente Sarah Palin, que anda em campanha pelo país não se sabe bem para quê. Palin é a figura mais popular do Tea Party, e se ela decidir disputar a presidência, tem boa chance de levar a indicação pelos republicanos. O candidato natural deles era a Sarah Palin, que no momento me parece inviabilizada para isso. Eu não creio que eles consigam apresentar um candidato deles. Eu creio que os republicanos irão às eleições, mas isso é bola de cristal um pouco com o Mitt Romney.
e que é um candidato que representa um republicanismo mais tradicional. Portanto, eu creio que o Obama vai encontrar um partido republicano um pouco dividido. O Tea Party é a força mais vigorosa, mas não é nem majoritária, nem com o Tea Party você não consegue governar, nem consegue administrar o país. A deputada Michele Bachmann chegou a dizer que a opção nuclear estava na mesa para negociar para a questão iraniana, né? Então, o caso de uma eventual vitória de um candidato ligado ao Tea Party nas eleições presidenciais americanas significaria um período de muita controvérsia dentro do próprio Partido Republicano sobre como gerenciar a diplomacia dos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, a posição da Michele Bachmann em relação à Primavera Árabe, para você pegar um evento histórico recente, é uma posição bem negativa. Enquanto você tem neoconservadores escrevendo colunas no Washington Post, na Weekly Standard, em revistas e jornais, e dizendo assim, ó, basicamente dizendo assim, só eu não disse, eles querem democracia. Se você der a chance, eles vão atrás de democracia. A Michele Bachmann e outras lideranças e outros políticos do atual que se articulam no atual momento republicano estão olhando assim e falando, olha só, isso é uma besteira. A guerra na Líbia é uma coisa condenável. Bem ou mal, você tinha uma liderança que cooperava com os Estados Unidos. Então, a ideia de democracia por si é bom, que é uma ideia muito neoconservadora, você vê cada vez mais perder espaço para uma compreensão muito mais pragmática, muito mais de realpolitik nesses setores da atual direita americana. Mas quem são os eleitores do Tea Party? Brancos, de alta classe média, eles vivem o sonho de restaurar o passado, numa América em rápida transformação. Em poucas décadas, os brancos serão minoria no país, suplantados por imigrantes hispânicos, asiáticos e pelos americanos de origem africana. Existem alguns elementos no Tea Party que se aproximam da extrema-direita europeia. Um nacionalismo muito exacerbado, uma certa rejeição a tudo que é diferente, por exemplo, um preconceito contra os muçulmanos muito forte, que já deu margem a declarações bastante desagradáveis por parte de lideranças do Tea Party, né? Então, existem pontos em comum entre algumas das cenas de violência e de extremismo que nós temos visto na Europa, na França e na Noruega, e entre esse clima de polarização e radicalização política que existe nos Estados Unidos hoje. Nós podemos citar como exemplo o atentado contra a deputada democrata Gabrielle Giffords no início do ano, né, que, embora não tenha sido cometido por um membro do Tea Party, né, não seria imaginável numa situação em que não houvesse esse intenso nível de radicalização, de falta de diálogo, de ódio entre os grandes partidos, como há nos Estados Unidos atuais. Sentem-se sitiados. Identificam no governo federal o protetor das minorias, que logo logo formarão uma maioria multicultural, urbana e progressista. Eles querem fazer o relógio voltar para o século XVIII e fantasiam a volta a uma sociedade homogênea e pura, esquecendo que os fundadores da nação eram senhores de escravos e latifundiários e que a grande democracia da América do Norte foi construída com muita luta e a gradual inclusão dos grupos mais diversos. Os Estados Unidos não são um país tanto multicultural, são um país multiétnico, um país onde houve ondas sucessivas de imigração. Agora, já desde antes dos atentados de setembro de 2001, já havia nos Estados Unidos um certo sentimento anti-árabe e anti-islâmico, mas isso se radicalizou depois dos atentados contra Nova York e Washington em 2001. O curioso é que a população muçulmana nos Estados Unidos não passa de 1% do total de 300 milhões de habitantes. Já na Europa, a população muçulmana é muito maior. Há países como a França, em que ela chega a 5%, em outros chega até mais. Eu próprio, como embaixador na Alemanha, vi o que são bolsões de população islâmica, no caso da Alemanha, turcos, no caso da França e de outros, pessoas do norte da África, né?
E, infelizmente, eu acho que é muito preocupante o fato de que hoje, nos Estados Unidos, cerca de 30% do eleitorado tenha, se não apoio, pelo menos simpatia pela causa do Tea Party. Animados por essa ideologia radical, embriagados com o poder recém-adquirido, os seguidores do Tea Party estavam dispostos a levar o país à bancarrota, na crise da dívida, para impor os seus princípios. A direita americana tem, sim, um lado, ou um dos pilares dessa extrema-direita é um sentimento religioso levado ao extremo, né? Que configura a situação atual nos Estados Unidos como uma luta do bem contra o mal. E bem são eles e mal é todo o resto da sociedade e é o governo e o chamado establishment, né, liberal em Washington. O Tea Party tem prejudicado muito a imagem dos Estados Unidos no exterior, porque existem elementos dentro do movimento que têm um certo caráter folclórico, por exemplo, o uso dos símbolos do século XVIII, da Revolução Americana, né? E, para além desse simbolismo, esse nível de intransigência, a ameaça de moratória, a possibilidade de que os títulos da dívida pública americana sejam rebaixados, né, e percam o seu caráter de AAA como investimento mais seguro, já afetou duramente a credibilidade e o prestígio dos Estados Unidos. O tempo todo eles procuram evocar a memória dos pais fundadores. Eles fazem os conservadores, os membros do Tea Party, eles fazem uma geografia das figuras dos pais fundadores, né, nos Estados Unidos. E é engraçado, eles utilizam Thomas Paine, eles utilizam Thoreau para referendar o discurso deles. Só que o irônico disso é o seguinte, a apropriação dessas figuras, desses mitos, não está restrita ao Tea Party. Você vê, por exemplo, um manifestante anti-globalização de esquerda em Seattle na década de 90, ele ia evocar Thoreau. Um manifestante do Tea Party conservador vai evocar Thoreau também. Então, é uma batalha mais discursiva do que qualquer outra coisa, né, no final das contas. Obama foi eleito prometendo mudança, mas o Tea Party é que está mudando a política dos Estados Unidos. E talvez não seja para melhor.